Olá, boa noite. Estamos aqui de volta com propósito e movimento pela Nova TV. Um novo tempo, uma nova roupagem, um novo jeito de se comunicar. Não se esqueça, gente, de curtir, comentar, compartilhar e ativar os sininhos. Eu sou Michele Leme, a velha apresentadora na Casa Nova. E hoje eu tô aqui com um convidado super especial. Ele já esteve aqui, ele é da casa, já está acostumado com a gente, mas ele também está aqui para trazer o novo. Ele também está vivendo uma nova fase, está com os novos negócios e hoje a gente vai bater um papo aqui para ele falar um pouquinho desses novos projetos dele. Estou aqui hoje com o Silvio Capitani, um grande amigo meu. Prazer, Silvio, ter você aqui comigo. O prazer é todo meu, como sempre, né? Vou pedir música a terceira vez já. Pedir música no Fantástico, aí É. pedir música aqui na Nova TV, né? Silvio, fala pra gente aqui, pro pessoal de casa, pra mim, pra quem tá nos assistindo, um pouquinho do seu novo negócio aqui, porque você é conhecido aqui pelo antigo negócio, agora você tá aí com uma nova roupagem também, igual nós aqui. Isso. Na verdade, eu permaneço com o mesmo negócio, né? Ainda permaneço no mercado imobiliário, mas eu sempre tive um pé na parte educacional, né? Eu sempre ouvi falar sobre crise de mão de obra, sobre não ter mão de obra qualificada, e eu sempre acreditei que a responsabilidade de qualificar a mão de obra é de nós empresários, né? Então, eu acabei me posicionando de forma agora mais intencional na parte educativa mesmo, né? Falando sobre mentoria para imobiliárias, para corretores, principalmente numa parte muito carente, que é fundamental, mas por incrível que pareça é carente, a parte de processo e gestão, né? Então, a gente não fracassa ou deixa de prosperar porque é ruim, porque é preguiçoso, porque está procrastinando. Muitas vezes é simplesmente porque não tem processo, não tem conhecimento, não tem técnica e tem motivação de excesso, mas pouco processo, né? E eu falo que o motivado despreparado, ele é uma bomba relógio. É verdade. Daqui a pouco pode dar tudo errado, né? E a gente não entende, por que deu errado? Às vezes simplesmente porque está fazendo esforço da forma errada e sem um tipo de planejamento, preparo, gestão e um olhar mais clínico do negócio. Ah, perfeito. Então você pegou a dor de um público que você já conhece e transformou isso em um treinamento para evitar essa dor, seria isso? Perfeito. E uma dor que eu conheço, né? Uma dor que eu senti por muito tempo, porque o mercado imobiliário, né? E eu acredito assim, tem coisas que eu não sei, não sou o dono da verdade, mas eu sei o que eu passei e o que eu passo até hoje, porque eu ainda estou no campo de batalha, eu ainda estou nas vendas. Então essa dor eu conheço de perto. Eu digo que o mercado imobiliário, ele é tão bom, que ele nos coloca numa zona de conforto, porque até com pouca estrutura e desorganização a gente consegue ganhar dinheiro. Então é Uau. uma armadilha do mercado imobiliário. Às vezes a gente pensa que está indo muito bem, mas a gente está bom, só que o bom é inimigo do ótimo, né? Isso. Então eu digo como chegar no ótimo, no excelente, como ter resultado acima da média. É processo. Eu passo constantemente por imobiliária, por construtora, converso com corretores e é difícil, para não falar impossível, mas de 100, 99, infelizmente, chegam numa imobiliária e eles não sabem com forma clara o que tem que fazer. Então eu peguei o que eu faço, que é um processo que eu aplico, e eu realmente coloquei ele num formato que eu consigo replicar. Porque a única forma de crescer empresa, de crescer resultado, de multiplicar e crescer, é tendo processo. Sim, Porque como que tu replica algo que tu não sabe como fez? exato. Então eu deixei agora de forma processual o que eu fiz na minha vida comercial inteira, né? Ai, é bacana. Gente, a mentoria, qualquer mentoria, por que que você faz a mentoria, né? Por que que você aí de casa contrataria um mentor? Porque o mentor nada mais é uma pessoa que já viveu o processo, que está ali dentro daquele mercado e que já teve erros, já teve acertos, e ele sabe o caminho para chegar do ponto A no ponto B sem precisar ter erros, porque ele vai te ensinar a não cometer esses erros e ele vai te ensinar o que deu certo para ele, para você já encurtar o caminho do ponto A ao ponto B. É isso, né? Perfeito, né? E é interessante que eu estava ouvindo tu falar e eu lembrei daquele ciclo do aprendizado. Sim. Existe um momento que a gente não sabe que não sabe, né? E Isso, existe um momento que a gente já identifica que não sabe o que precisa saber. isso. Então, quando a gente não sabe o que não sabe, tudo bem. Vamos falar É, que é uma ignorância, né,
Ignorância Aceitável, no ponto de vista de que a gente não percebeu ainda. Mas quando a gente sabe que não sabe e precisa aplicar aquilo, a gente precisa de um mentor. E eu falo isso como alguém que tem os meus mentores. Eu tenho os meus mentores. E eu entendo que muitas vezes eu preciso pagar para acelerar o processo. Né? Investir, né? Eu ia trocar a palavra agora mesmo. Eu ia falar assim, eu preciso investir. Muitas vezes as pessoas falam, Silvio, pô, eu tenho dinheiro, onde é que eu vou investir? Eu falo, compra um livro, se o dinheiro é pouco, mas tem um pouco mais de dinheiro, pega um mentor, não para te gerar um atalho, porque atalho não é o caminho, né? Sim, Mas para falar assim, encurtar ó, o processo. exatamente, falar assim, ó, eu já fui por aqui, deu errado, vai por aqui, que aqui eu acertei. E eu tive mentores que me instruíram ao longo da minha jornada, que aceleraram o meu processo. Olha, eu posso falar, de repente, coisas que ao longo da vida eu não teria tempo de sozinho identificar. Né? Então, os mentores certos, e isso é importante também, né? É encontrar os mentores certos. Porque eu falo de mercado imobiliário, porque isso eu fiz. Tem coisas que eu não me atrevo a falar. Então, chegam pessoas a mim que eu falo assim, cara, eu tenho uma opinião, e a opinião, de repente, não te resolva. Pega alguém que passou pelo que tu está passando. Um mentor para falar de casamento tem que ser casado. É verdade. Né? Ou um mentor para falar de academia tem que frequentar a academia. Exatamente. Então, mentor é alguém que passou, que viveu, que tem as dores, né, de ter passado pelos processos da vida real. Né? Então, eu falo assim, tem muito mentor teórico e a teoria ela não soluciona os problemas. Por que eu falo isso? Né? Eu pego muito exemplo por exemplo, economista. Tem economista formado que estudou e não tem dinheiro. Sim. Né? Então, tem professor de economia que não tem dinheiro. E eu vou dar o exemplo do seu nicho. Tem muitos corretores que tem o Cresce, né, que fala, isso. E que estão trabalhando de outras coisas porque não performaram como corretores. Exatamente. Não é isso? E isso é algo que eu abordo muito. Na verdade, esse é o pilar fundamental da minha mentoria. Olha. Eu acredito no seguinte, comportamento é muito mais importante que competência. Porque adquirir competência é fácil. Sim. Né? Então, tem muitos competentes sem resultado, porque o comportamento não é o adequado. Então, eu sempre pego o exemplo do futebol, né? A gente vê o Cristiano Ronaldo, 40 anos. Ele fez um gol lá agora de bicicleta, que é um gol de um atleta de 20 anos. Sim. Mas por quê? Porque ele tem muito mais disciplina, comportamento de atleta, de pessoa que quer performar por muito mais tempo do que de um jogador de futebol. Então, o comportamento é a base. Então, eu costumo falar, é a minha expressão, né? Eu falo assim, antes de eu entregar a semente, vamos preparar a terra. Porque a pessoa chega assim e fala, Silvio, como que tu fez? E eu digo assim, a pergunta certa para se fazer não é como que tu fez, é quem tu te tornou para fazer o que tu faz. Olha isso. Porque quando tu te torna a pessoa com a mentalidade e o comportamento adequado para exercer a função que for, tu prospera. Então, ter sucesso em qualquer mercado vai além de competência. É sobre comportamento, é sobre mentalidade, é sobre disciplina, é sobre ter uma vida. Aí eu vou entrar num assunto de coach aqui, mas é sobre, sobre ter uma vida realmente sistêmica que funcione, né? Sim. Porque eu não acredito, alguém chega a mim e diz, eu quero ter resultado no mercado imobiliário. Sabe que às vezes o problema não é competência no mercado imobiliário, às vezes é um problema na família, né? E a pessoa não prospera porque está enrolada com alguma questão emocional. Então, eu acredito que hoje eu encontrei um equilíbrio na minha forma de conduzir time comercial entre olhar para número e olhar para a pessoa. Né? Porque tem muita empresa que olha para número. E como tem empresas, quem está na área comercial sabe, pessoas com burnout, vários tipos de doenças causadas por pressão psicológica, por cobrança, porque olha para número. E o que o processo faz, né, para finalizar essa parte? O processo, ele te tira um peso de, às vezes, passar um dia inteiro trabalhando, chegar no final do dia e tu falar assim, cara, parece que eu não fiz nada. É porque ele não tinha um processo, uma rotina e algo a cumprir. Trabalhou de forma desorganizada e sente que não produziu. Um processo é quando tem algo a fazer de forma muito clara, tu executa e às 6 horas tu tem aquele sentimento. Eu acho que eu posso ir embora para casa. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Então o processo te deixa mais produtivo e trabalho essa questão de autocobrança que precisa existir. A gente tem que querer ser melhor, mas tem que entender que se a gente não sabe o que está fazendo ou para onde está indo, nunca vai estar bom. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Isso. Já dizia o coelho ali da Alice, né? É verdade, gente, porque assim, isso que ele falou tem muito sentido. Hoje a gente teve uma pessoa aqui, a Camila.
Camila, já entrevistei a Camila, uma grande amiga, ela investiu numa mentoria, num treinamento, Marcos Marques, e aplicou a metodologia dentro da empresa dela. Sabe qual o valor que a Camila acabou de investir? Foi lá levar o cheque, R$300 mil. Por quê? Ela falou, Mi, é investimento. Eu sei que eu vou multiplicar, e disso já veio um contrato, já veio outro contrato, ou seja, porque ela está aplicando a metodologia, porque o Marcos ensina para ela ali, na parte da transportadora dela, o caminho mais curto, um caminho que ele já percorreu e alguns mentorados dele já percorreram, e ele consegue transmitir para os mentorados dele isso, de aquela dor que ele passou, deles não passarem, entendeu? E aí ela fez esse investimento, e ela fala disso também, que sem processo dentro da empresa, a gente não consegue fazer nada. E hoje, exatamente hoje, ela falou isso para a dona da transportadora, eu não vou falar, é muito famosa aqui em Alphaville, vizinha nossa. Eu falo porque ela é minha amiga também. Falou para ela assim, Camila, eu tô apavorada no telefone, eu tô apavorada, eu não consigo. Ela falou, bem direta, né? Você sabe por que você tá passando por isso, fulana? Ela falou, por quê, Camila? Porque você não tem processo. Ela, como assim não tem processo? Como é que você fala isso pra mim? Ela falou, pois é verdade, porque você tá aí, não consegue marcar uma reunião comigo. Sabe onde eu tô agora? Fazendo minha unha. Ela, Camila, vai, sabe? Ela ficou brava, mas num bom sentido, né? Porque realmente não tem processo. E desde que a Camila começou a implementar o processo ali dentro da empresa dela, trabalhou a cultura da empresa, trabalhou tudo direitinho, ela hoje pode vir aqui em Alphaville, no horário comercial, que a equipe dela tá lá dando conta do trabalho, sabe? Eu fui numa palestra dela agora, semana passada, ela falou exatamente isso que você falou. Sem processo, a gente não consegue performar. A gente precisa da constância, a gente precisa de um processo, a gente precisa de disciplina, né? E uma metodologia, né? E acho que é isso que você traz, né, para os seus mentorados. Eu pego muito sempre eu gosto do exemplo do esporte, né? Eu penso que nós, na vida profissional, a gente tem muito a ver, muita coisa em comum com a área esportiva, né? Questão de mentalidade, de treino, de disciplina. E eu falo sempre assim, quando tu olha uma partida de futebol, qual é o momento que o goleiro ele vai lá na área para tentar fazer um gol? É quando a técnica, a tática foi pro saco. Tem que virar um resultado. Desespero. Exatamente, ele está no desespero. Então, existem momentos que a gente tem que tomar atitudes que elas até saem de um planejamento, que a estratégia até pode ficar um pouco de lado. Na área comercial tem muito disso. Às vezes a gente realmente faz uma ação, faz um movimento diferente, mas se tu levar a tua vida profissional, tendo que o goleiro está os 90 minutos lá tentando fazer um gol, é que tem algo errado. É que às vezes as pessoas estão em posições deslocadas. Eu costumo falar simples assim, a pessoa certa no lugar certo. Ninguém é bom e ninguém é ruim. O perfil comportamental não existe o certo ou o errado. Existem, claro, predisposições, mas eu sou alguém que no meu perfil eu não tenho uma predisposição, algo natural para ser vendedor. Pô, e como que eu vendo e como que eu gero resultado? Porque processo começa no indivíduo, né? Então, existem pessoas que têm mais característica de executar processo, tem pessoas que não. O vendedor, por cultura, e a gente fala muito, o vendedor é desorganizado. Eu até procuro não falar isso, mas a verdade é que o mercado fala, o vendedor não vende mais porque é desorganizado, ele não gosta de CRM, ele não gosta de planilha, ele gosta de pessoas, mas as duas coisas não precisam andar separadas, né? Então a gente costuma segregar as partes do processo. Uma pessoa boa com pessoas não pode ser boa de processo. Não existe isso. A gente só tem que entender como juntar essas duas coisas para que os pontos fracos sejam trabalhados. É muito bom para o nosso ego, né? Quando alguém fala assim, pô, tu é bom nisso, tu é bom naquilo. Mas a mudança do resultado meu e teu não está no que a gente é bom. Está aonde a gente é ruim. Então, identificar o ponto fraco e trabalhar nele para se ele está 5 ali para 7, 8, tu já vê o teu resultado crescer. É o que eu falo quando eu vou conversar, fazer um diagnóstico com alguém, eu falo assim, vamos ver as oportunidades que já estão em casa, né? Porque na área comercial, normalmente o pessoal fala assim, não está vendendo, coloca mais dinheiro em tráfego. Vamos injetar mais dinheiro que vai vender mais. Eu já vi muita empresa
que vamos cortar investimento, vamos trabalhar o que está em casa, e as vendas mudaram, porque aplicaram processo. Então, processo, ele é um grande benefício para mim, para você, desde que ele comunique com o que a gente quer entregar de resultado. Então, o processo ele é algo que começa no indivíduo, a gente precisa entender as pessoas, qual é o perfil de cada um, e colocar isso para que potencialize o resultado dele. Nossa, que bacana. Isso faz muito sentido, porque eu estava estudando o perfil comportamental ali do DISC, né? Isso. E eu sou total influente. Diz que o analista não arrisca, né? Mas eu desconfiava. Oh, meu Deus. E o meu marido é conforme. Imagine um influente e um conforme vivendo junto. E não dá muito atrito, não, porque isso que você falou é importante. Quando a gente entende o perfil comportamental da pessoa, a gente já começa a trabalhar com a pessoa dentro do perfil, né? Eu já entendi que ele é conforme, então eu não vou exigir dele que ele seja falante que nem eu. E ele não pode exigir de mim que eu seja tão metódica igual ele. Eu me atraso, mas e aí entra aquilo que você falou. Eu sei que eu sou IS. Como que é o IS? Influente, só que eu tenho um pouco de estabilidade, que é a questão da segurança, assim. Mas como eu me adaptei muito por conta da área comercial, eu tô com um dominante alto de resultado. Os dois juntos, entendi. Mas eu passo muito por isso, eu me atraso, eu deixo as coisas fora do lugar. Isso. O meu planejamento, assim, vamos que lá a gente vê o que a gente faz. Ai, meu Deus. É bem familiar isso, viu? Gente, ele começou aqui a falar um pouquinho sobre ele, e agora no próximo bloco, depois dos comerciais, eu vou puxar um pouquinho o que ele errou, o que ele acertou, para ele dar uma palhinha, não tudo, porque daí quem quiser tudo vai ter que entrar na mentoria dele, uma palhinha dos erros e acertos do Silvio, falar um pouquinho dele dentro aí do mercado imobiliário. Voltamos já. Alphaville agora tem o lugar perfeito para você fazer o seu podcast, lives, gravar programas de TV e comerciais. É a Muniplay Comunicação, um estúdio completo com câmeras de alta resolução, microfones PodMix Rode, iluminação de LED e muito mais. Além de profissionais altamente qualificados. Tudo isso em uma localização estratégica na Avenida Tamboré 267, 28º andar, Torre Sul do Edifício Canopus, em Barueri, São Paulo, próximo ao Shopping Iguatemi. Então não perca tempo, estamos te esperando. Estamos de volta aqui do comercial pela Nova TV, um novo jeito de se comunicar. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Ajude a nossa TV a crescer. E agora a gente vai falar um pouquinho com o Silvio aqui, para ele contar para a gente. Silvio, fala aí um pouquinho para mim, pode ser um de cada, tá? Um grande erro e um grande acerto aí na sua vida, desde lá de trás até agora. Tá. Vou começar pelo erro, né? E antes de eu começar pelo erro, eu vou começar defendendo o erro. Eu digo que o erro, a gente aprendeu errado, né? A gente colocou o erro na nossa cultura como algo ruim. É ruim quando tu fica repetindo o mesmo erro. Isso. Mas erro faz parte do processo de crescimento. Se permite errar. Não nas mesmas coisas, mas se permite errar. Então, errar é uma grande bênção quando tu tá evoluindo, né? Eu tenho uma frase que não é minha, eu não sei o autor, mas fala que quando você não tá errando, tem algo errado. Então... Você não tá tentando, né? Então a gente erra e faz parte. Eu erro todos os dias. Um grande erro eu acredito que decisões, né? A gente toma decisões erradas por falta de experiência. E quando experiência, eu falo que é algo diferente de conhecimento. Experiência, eu posso estudar, acelerar o meu processo de estudo, mas eu não consigo adquirir experiência se não for através do tempo. Sim. Então, eu acredito que o meu grande erro foi muitas vezes tentar fazer sozinho e não procurar, e não estou falando isso como pitch para vender mentoria, mas como que a gente toma decisões mais acertadas? É tendo conselheiros. Sim. Isso é bíblico até, né? Salomão tinha quantos conselheiros? Tinha centenas de conselheiros. Então, ele não tomava uma decisão sozinho, sem estar perguntando para as pessoas que te rodeavam. Eu tenho conselheiros. Exatamente. Então, a gente tem que ter conselheiros. Mas o que é legal? Conselheiro, aí vai ser até parecer com o discurso que eu fiz aqui antes, mas tu tem que escolher os teus conselheiros conforme a tua demanda. Sim. Então, tem pessoas que se aconselham com pessoas erradas. Então, não é simplesmente a questão de se aconselhar, de se aconselhar com as pessoas certas. Então, eu andei muito tempo sozinho, sem conselheiro,
e eu quebrei muito a cara, né? É uma coisa de criação. Meu pai falava para mim que o homem resolve tudo sozinho. Isso foi criando em mim um orgulho, que eu achava que pedir ajuda era um sinal de fraqueza, e eu atrasei muito o meu processo. Então, Marido, tá ouvindo isso? Ah. aproveitou para dar uma cutucada. Mas eu digo que o maior erro da minha vida, e daí, claro, tiveram erros que foram consequência disso. Mas, assim, se eu colocasse algo que eu deveria ter mudado antes, era me aconselhar e procurar pessoas para me ajudar. E o maior acerto que eu tive são perguntas complexas, né? Se tivesse, dá para ver que ela não me adiantou, né? Venho agora de bate-pronto. Isso é legal, porque aí a pessoa não vem com nada decorado, entendeu? Então a gente sabe aí da verdade. Mas o maior acerto que eu tive, hoje eu estava contando essa história até, foi quando eu decidi fazer uma transição de carreira, que o nome é bonito, transição de carreira, mas não foi bem uma transição, eu fiz uma loucura. Eu saí de onde eu estava para no outro dia estar no mercado imobiliário, sem renda fixa, nada, no meio da pandemia, com uma filha pequena, a esposa em casa desempregada. Mas o maior acerto que eu fiz foi quando eu peguei uma folha em branco, fiz uma linha no meio e eu fiz uma análise minha perguntando assim, por que eu estou onde eu estou e por que eu deveria sair? E eu tinha um motivo só para estar na empresa que eu estava, e não é que a empresa era ruim, eu simplesmente não era feliz lá, porque não preenchia o meu propósito, e eu só tinha um motivo para ficar lá, que era o dinheiro, que eu acreditava que era bom, eu ganhava 3.800, né? Então, na minha cabeça eu era bem sucedido, e era o único motivo que eu tinha para ficar. Quando eu cheguei nos motivos para sair, eu comecei a folha ficou pequena. Então, o meu grande acerto foi quando eu comecei a olhar para o que me faz feliz. O que te faz feliz? Hoje eu não trabalho. E olha que, se olhar por carga horária, tem gente que fala assim, tu trabalha demais, Silvio. Mas é que, na verdade, eu tenho prazer. Cara, eu estava lá em São Paulo, na Zona Leste, de manhã, treinando um time de uma construtora. Eu almocei praticamente em pé. Não é para almocei não, né? Comi algo. Eu até brinquei lá. Isso aqui é papel do corretor. É os bastidores que ninguém vê. Almocei rápido, entrei no carro. Cheguei em casa, eu tinha uma reunião às 2h. Me programei para fazer num canto, para já estar aqui, tenho compromisso de noite, amanhã eu tenho evento o dia inteiro, mas pergunta se eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Então, o maior acerto para mim foi quando eu identifiquei o que eu faria que me deixaria feliz. E eu não entrei, por incrível que pareça, no mercado imobiliário olhando para o quanto que eu podia ganhar. O que eu comecei a ter noção de números só depois. Entendeu? Então, hoje eu digo assim, eu consigo fazer o que eu gosto e ganhar dinheiro. Então, errei em andar sozinho e acertei quando tomou a decisão. Quando eu me encontrei. Isso que o Silvio está falando é bem importante. Não sei se vocês perceberam, mas quando ele tomou a decisão, entendeu? Porque tem gente que vive de condição. Quem vive de condição nunca vai chegar em lugar nenhum. Ou melhor, chega, mas tem um teto, né? Mas quem vive de decisão, o mundo te espera. É isso que eu tenho para te falar, o mundo te espera. O Silvio serviu de inspiração, não sei se ele sabe disso, vai saber agora, pro meu marido. Aquela palestra que a gente foi sua, mexeu tanto com a cabeça dele, porque o meu marido, ele vinha ali do sistema mesmo. Eu deixei ele desempregado. Mas feliz, porque ele tomou a decisão. E quando a gente toma a decisão, Deus põe no chão. Eu tinha medo. E eu falava, meu Deus, como que eu vou vir? Como que eu vou tomar? E aí, isso, e a gente vai pondo empecilho. Eu devia ter feito a lista, devia ter dividido a folha, não dividi, mas tomei a decisão também. E a decisão certa, ela muda o destino da pessoa, né? Ela muda o destino. O meu marido, ele também veio do mesmo segmento do Silvio, ganhava um pouquinho mais que os 3.800, então você se sentia bem sucedido. Ele era o meu superior. Ele era seu superior. E hoje ele está aqui, né? E assim que ele tomou a decisão, ele chegou com um emprego, digamos assim, né? Porque não é emprego, ele está feliz. Primeiro do que eu, porque eu retornei para a TV agora, então ele que estava arcando ali com tudo, para me deixar tranquilo, para eu trabalhar. Então, aqui já fica, gente, o agradecimento pro Silvio aqui de ter compartilhado isso que meu marido nem é mentorado dele, compartilhado isso numa palestra e que já semeou a semente ali na terra, que só estava faltando, porque já estava preparada a terra, né? Igual você falou, vamos preparar a terra, já estava preparado, porque eu já vinha fazendo um trabalho ali na mente dele, mas ele ainda não tinha tomado a decisão. E foi muito difícil, assim, para a família,
quando você tomou a decisão? Ou a família topou e falou, vambora e seja o que Deus quiser? Topou, a minha grande incentivadora é minha esposa. Na verdade, ela é pioneira até, né? Muitas coisas que eu fiz, as mais importantes, foram ela que abriu as portas, né? Um beijo aqui para ela. Então eu tenho uma esposa muito sábia que me acompanha, que me incentiva. E eu vivo falando para ela assim, ó, deve ser chato assim, mas eu sempre falo assim, obrigado, porque onde eu tô, o que eu tô fazendo, é porque tu me ajuda, né? E não é papo furado, porque ela sempre acreditou, apostou, falou, e isso aqui é pra ti, tu é bom nisso. Cara, tu dá show, às vezes até fala assim, vai, tá me deixando com ego alto demais, vai com calma. Mas ela Isso é muito tem me importante. ajudado demais. Esse projeto foi interessante. Quando eu decidi embarcar um pouco mais sério nessa questão de mentoria, a gente teve um momento nosso de oração, de conversa, de esperar as respostas virem, né? E foi uma decisão, de novo, nossa, nós dois juntos. E foi interessante que a gente, né, orou, entregou para o Senhor, falou, Deus, acreditamos que é um projeto teu, porque ambos, né, ela e eu boto até minha filha Manu nisso também, a gente celebra quando tem uma história de alguém que fala, cara, eu cresci, me ajudou de alguma forma. Belezinha. Então eu acredito no propósito do que eu faço. Mais uma vez, eu não estou entrando por dinheiro. Quero ganhar, quero muito. Sim. Mas não é o meu ponto principal. Me preocupo com a entrega, né? E o que é a entrega? É alguém passar por um processo que no final ele precisa estar melhor. Eu só não consigo ensinar uma coisa. É ensinar a pessoa a querer, né? Querer é individual. Uns querem mais, outros querem menos e alguns não querem. Mas se a pessoa tiver a decisão de fazer e principalmente sustentar ela, sustentar é difícil, né? Vai vir os desafios para mim, para ti, mas se nós sustentarmos, eu não acredito em não dar certo. Eu acredito em desistência, né? É o que eu acredito também. Então, não deu certo. Pô, será que a gente não parou no meio do caminho? Será que a gente não desistiu quando estava quase chegando? Então, foi de comum acordo e é uma outra decisão que eu tomei na minha vida. Eu não faço mais nada sem questionar minha esposa. Já tomei muita decisão sozinho e quebrei a cara. Então hoje eu quero quebrar a cara no mínimo junto com ela. Que daí eu posso dividir a responsabilidade. Divide a responsabilidade, né? Mas para nós que somos casados, é um caminho óbvio, né? Se a gente é uma só carne, se a gente tem a mesma visão, né? Diz que quando tem duas visões é divisão. Isso. E a divisão às vezes gera um divórcio. Então, dentro de casa, a gente tem que sempre alinhar a visão. Vamos fazer junto. Tu concorda, tu acredita, vai te fazer bem. E hoje ela trabalha comigo, né? Por exemplo, eu estou aqui agora, a gente está prestando uma consultoria para uma imobiliária e ela está lá fazendo análise de perfil comportamental de um por um dos corretores. Ela é analista, né, de perfil comportamental. Então, a gente faz juntos. Não decidimos juntos e a gente pratica e aplica juntos também. Vai prosperar muito, porque isso que você falou é verdade. O casal, ele é uma só carne, tanto que é bíblico, gente, quando teve lá na passagem de Jó, né, que Deus permitiu que acontecesse na vida de Jó, só falou para não tocar em Jó. E a esposa dele não falou, não toque na esposa de Jó, falou, não toque em Jó. E a esposa dele não aconteceu nada. Por quê? Porque ela já era uma só carne. Então não tinha, não toque em Jó e na esposa, não toque em Jó. E aí isso que você falou faz total sentido, isso tá dentro dos meus princípios também, por isso que eu sempre aprendi isso. Tudo que eu fiz sem consultar o meu esposo também, eu quebrei a cara, então fica a dica. Sempre dividir, né, as decisões para a gente ter ali também inspiração, comunhão, e assim nascer uma boa decisão, porque ele tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu, a sua esposa tem o dela, você tem o seu, e aí sim chegar num bom senso, né? E eu tenho muita cautela, sabe, quando eu venho e passei por algumas empresas que falam que são empresas cristãs, e eu respeito, só que no meu coração recentemente surgiu algo que fala assim, não existe empresa cristã, porque CNPJ não tem espiritualidade. Existem empresários cristãos, né? Então eu digo assim, a empresa que eu tenho é um CNPJ, mas eu acredito muito que existe um Deus que nos dá os caminhos corretos. Mas eu tenho muita cautela em falar, porque eu não quero usar a Bíblia, Jesus, Deus, para trazer credibilidade para o negócio. Eu sou ser humano, vou falhar. Né? Claro que eu procuro acertar, mas vou errar.
Mas tem uma história interessante que essa mentoria, ela realmente foi para quem acredita, né, foi um projeto de Deus que foi inclusive entregue para nós, até o nome num papel de uma pessoa que eu sou muito grato, Fernando. Eu falo para ele, Fernando, esse aqui é um projeto de Deus, Deus te usou para dar o nome da mentoria. E eu falei, a gente ainda vai andar o Brasil junto falando sobre isso. Como que é o nome antes de você continuar? O nome, para mim, ele comunica muito comigo. O nome é Não Venda, Desvenda. Não venda, desvenda. Desvenda. E o desvendar, ele é muito profundo, né? Porque o que a gente não está enxergando para não prosperar, né? Então, o desvenda, ele traz uma questão de não vender, mas também ele é de estampar a nossa visão e a gente enxergar por que eu não prospero. O que tem que ver que eu não estou vendo? Por que tem tantas pessoas que estão na escuridão, né? Que não estão enxergando o próximo passo? Então, isso me traz uma ideia, mais uma vez, de trabalhar na pessoa, né? Então, o meu processo natural da minha vida, né? Eu tenho muitas pessoas... Hoje é meu aniversário e eu estou recebendo uma centena de mensagens. Isso me deixa muito feliz. Porque eu estou recebendo mensagem de amigo de 35 anos e pessoas de um mês que falam, Silvio, cara, obrigado por ser essa pessoa que está do meu lado. Porque eu estou sempre pensando assim, passei pela tua vida, eu tenho que deixar algo bom e se eu puder não levar comigo, mas tirar algo ruim que te trava, eu tenho que fazer. E isso é desvendar. Desvendar. Então, assim, quando essa pessoa me entregou esse nome, ele falou assim, Deus me entregou algo, eu achei que era para mim até eu te conhecer. Ele falou assim, mas agora eu entendi, não é para mim, é para ti. Fernando é maravilhoso. E quando ele me entregou, assim, foi muito legal, porque quando ele falou o nome, eu jamais pegaria o nome, ele falou para mim, né? Eu falei, isso é muito bom esse nome, eu falei para ele. Usa, até porque senão alguém vai usar. E daí passou-se um tempo, ele veio e falou assim, cara, eu entendi agora de Deus que esse nome não era para mim, era para ti. Me deu numa folha escrito com um monte de coisa, e eu acredito que daqui vai sair não só a mentoria, mas livro, né? Eu já tenho um projeto de um livro com essa mesma temática, porque eu era o Silvio do chão de fábrica, né? Eu sempre falo isso. Sim. Então, eu também venho de uma trajetória de descobrir, de enxergar coisas que eu não vinha enxergando, né? E que estava a maioria na minha frente, nos meus pés. Então, a questão de vista e visão é diferente, né? Hoje eu tenho uma visão que nem eu acredito, às vezes. Eu falo, ou eu tenho muita fé ou eu sou muito louco. Porque eu acreditar nas coisas que eu acredito, assim, só pode ser a presença de Deus falando que nasceu para ser grande, para prosperar. Só que o legal é que não é algo específico meu, isso é meu, é teu, é você que está olhando, né? É uma palavra de Deus para nossa vida, né? A gente vem para ter vida em abundância, a gente tem um espírito de coragem, não de medo, de ousadia. Então, se a gente só pegar essa verdade a nosso respeito e aplicar, as coisas mudam. Mas é triste porque a gente vive num meio, e até tem que cuidar para quem fala os sonhos, porque às vezes as pessoas riem, não é porque são maldosas, porque elas não conseguem enxergar, né? Então, assim, é triste porque às vezes a gente vê tanta gente boa, com capacidade em várias áreas, mas passando tanto trabalho, né? Trabalho dentro de casa, trabalho nos casamentos, trabalho na relação com o filho, trabalho financeiro, Hoje estou indo no mais profundo, né? Mas a medicina fala em doença psicossomática. Sim. As pessoas adoecendo por questões emocionais, desenvolvendo uma série de questão que leva a óbito mesmo, né? Sim. E cada vez a medicina prova mais que isso nos deixa energia ruim, né? Resultado ruim, doenças. Então, quando a gente começa a enxergar algumas questões, por isso que eu falei lá no começo, às vezes a venda ela não vem, não é porque tu é um mau vendedor, é porque tem uma questãozinha ali de família que é um perdão que tu não liberou, que é uma mochila de mágoa que tu está carregando. Então é muito profundo, eu acredito nisso, sabe? Isso é uma questão minha, acho que minha não, né? Nossa cristão, né? Não pode não amar o próximo. Quer trabalhar com vendas e não amar o amiguinho, esquece, né? Esquece. É o mandamento de Deus, ame o próximo. Então, cara, a gente tem que gostar de pessoa, tem que se preocupar. E gostar de pessoa não é gostar de quem pode te agregar algo. Não. É gostar... Isso é fácil, né? Eu falo muito, né? A gente limita demais o amor, né? Sim. Eu amo a minha mãe, amo meus filhos, isso é fácil, cara. Quero ver amar o cara que não te entrega nada, que fala mal de ti. Né? E amar é uma decisão, né? É um mandamento, cara. Então, a gente precisa passar nessa vida e deixar algo. Hoje é algo, voltando aqui na mentoria, é algo que eu fiz disso um curso, uma metodologia, mas eu faço isso na minha vida há muitos anos já. Ô, bênção! Gente, o papo tá gostoso, mas eu preciso ir para mais um comercial e aí a gente vai voltar.
para o Silvio falar para você aí que ficou interessado na mentoria dele. Você tem uma construtora, uma corretora, você é um corretor, tem uma imobiliária. Se ficou interessado, depois dos nossos comerciais, o Silvio vai passar o contato dele para vocês. E vocês entrem em contato com eles para bater um papo com ele. Nem que seja só para conhecer, porque esse aqui eu garanto, viu? Como eu sempre falo, eu só trago pessoas aqui que têm propósito. Se não tem propósito, não vem no programa, não faz sentido, porque o programa se chama Propósito em Movimento. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já. Pessoal, hoje vim mostrar para vocês esse espaço incrível da Muniplay Comunicação. Eu não perdi tempo e vim conhecer de pertinho. Olha só essa recepção maravilhosa e aconchegante. Aqui você é super bem recebido e tem total segurança para trazer os seus convidados. A Muniplay está localizada no edifício Canópolis Corporate Alphaville, no 28º andar. Traz um conforto e segurança para todos. Conheci o estúdio de gravação, que possui equipamentos de primeira e de qualidade excelente. Imagina só você gravar os seus conteúdos aqui com um estúdio que tem conforto, iluminação e câmeras com toda essa qualidade. Aqui também conta com espaço para seus convidados assistirem enquanto você grava os seus vídeos, e olha que maravilhoso! E se você ainda não conhece o estúdio da Muniplay, faço aqui agora o meu convite e convido você para dar um up na sua carreira. Estamos de volta aqui pela Nova TV, um novo jeito de se comunicar. Eu sou Michele Leme, estou aqui com o programa Propósito em Movimento e com uma pessoa queridíssima aqui com muito propósito. Silvio, eu queria agradecer você de ter tido esse tempo aqui com a gente. Gente, hoje é aniversário do Silvio, por isso que eu estou fazendo esse agradecimento antecipado aqui. Hoje é aniversário dele e ele podia estar lá com a família dele comemorando e estar aqui. Então, quer dizer, a gente é importante para ele, né? O nosso programa aqui, o pessoal do programa é importante para ele, a TV é importante para ele. Silvio também estava me falando aqui nos bastidores que futuramente, quem sabe, ele está aí pensando em lançar um podcast, né, Silvio? Quem sabe? E obrigado você que está aí assistindo a gente, mas a gente vai conversar mais um pouquinho aqui com ele para a gente concluir aqui a nossa entrevista. Ô Silvio, fala pra gente. Eu não sei se você pode falar, se não pode falar. Só um detalhezinho da sua mentoria. Só um detalhezinho. Você vai até do treinamento, né? Você vai até as empresas para fazer o treinamento ou você tem um local onde você traz as empresas? Como que é essa logística? Na verdade, eu procuro me adequar à realidade de cada cliente, né? Por exemplo, estamos em São Paulo, mas eu tenho um cliente agora dois clientes em Santa Catarina. Ah, legal. Então, eu começo um processo online, que eu faço todo aquele diagnóstico. Eu digo que plano de ação só vem depois de ter clareza. Sim, então, a gente precisa entender o cenário, montar um plano de ação, executar e gerar resultado. Então, quando eu estou trabalhando com construtoras ou com imobiliárias, né, que eu estou desenhando um processo comercial e também criando uma cultura, que é muito importante para que esse processo... Você cria cultura para a empresa também? Eu auxilio nessa criação de cultura, porque tem uma frase que não é minha também, mas que fala que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então, se tu tem estratégia, se tu tem planejamento, mas não tem cultura, não adianta nada. Não adianta, fica muito robotizado. Então, eu volto lá também, eu falo sobre, mais uma vez, preparar a terra. O que é preparar a terra? Preparar pessoas com cultura para que aquele processo, as estratégias sejam executadas, senão não adianta nada. Então, eu participo dentro desse processo com construtoras, com imobiliárias, para no final a gente entregar um processo completo, mas claro, depois a gente entra numa fase de acompanhamento, né, para estar sempre metrificando. Venda é números, no final das contas é número, processo é estatístico, a venda tem taxa de conversão, a gente vai ter que olhar para funil de vendas, mas eu trabalho híbrido, eu faço muita coisa online, e então esse é o meu formato com construtoras imobiliárias. No corretor individual, eu costumo trabalhar muita coisa em grupo, porque eu entendo que as dores são as mesmas do mercado. Pô, Silvio, mas eu trabalho com lançamento, eu trabalho com imóvel pronto, eu trabalho com casa, eu trabalho com apartamento.
o processo não é a respeito do imóvel que tu vende. Tem as suas Tá. particularidades? Óbvio que tem. Mas o processo, a grande maioria, é sobre prospecção, qualificação, é sobre venda, é sobre negociação. Então, são as fases do funil. Então, agora é um assunto muito mais técnico do que comportamental, eu vou trazer realmente o que se aplica em cada fase da venda. Hoje eu estava falando com esse time lá de São Paulo e falando assim, a venda é muito detalhe. E um detalhe, uma palavra errada, algo fora do lugar, às vezes desconstrói o que tu demorou um processo todo para construir. Então, eu passo do início ao fim e depois eu venho criando uma cultura junto sempre com o cliente, porque eu sempre falo, eu não vou mudar a tua forma de pensar, eu vou dar a minha, às vezes um ponto de vista, se tu acatar, a gente vai executar, mas eu também não tenho autonomia para chegar e mudar uma cultura de uma empresa, mas eu venho de uma cultura empresarial de times comerciais, então eu sei que o mercado mudou nos últimos anos, né? Eu passo por imobiliárias de 20, 30 anos, que parece que tem 5 anos, quando tu olha para a questão de maturidade. Mas por quê? Porque o mercado mudou. Então, até quem tem muito tempo de mercado vem tendo que se adaptar, se adequar a um novo modelo de venda, a um novo modelo de compra, o cliente compra diferente. Então, o processo comercial, ele é denso. Vender, olha, ainda mais vender imóvel, tem que te falar, o vendedor de imóvel, ele é, eu falei hoje lá, vocês são o BOP da área comercial, porque vender imóvel é um desafio, porque comprar imóvel é difícil. Às vezes é a compra da vida da pessoa. Sim. É onde ele vai passar os dias com a família. Então não é fácil decidir. Não é que nem comprar uma calça, uma camisa, né? Então o nosso trabalho é muito de consultor. E o que o consultor faz? Identifica uma dor, entende a necessidade e traz uma solução adequada para cada um. Então é um processo bem complexo, que se eu for falar aqui hoje em poucos minutos, é só um spoiler mesmo. Sim. Mas eu digo assim, que eu falo desde da parte de marketing, de pegar um cliente até a parte de pós-venda, né? Como conduzir esse cliente para que ele, mesmo que não compre, porque nem todo mundo compra comigo, nem todo mundo vai comprar contigo, mas ele entenda que ele passou por um processo que foi prazeroso. Eu falo assim, o cliente ele tem que ter prazer em cada parte do processo, desde quando ele entra no teu funil de vendas, quando você está entendendo as necessidades dele, tem que ser algo prazeroso, ele tem que ver esse corretor se preocupa comigo, né? Até quando você vai atender, né? Eu falo que vender é diferente de negociar. Quando você está vendendo, tem que ser uma experiência, né? É detalhe, é as coisas no lugar, é organizada, o ambiente bom, você bem vestido, um vocabulário adequado. Então, vender é diferente de negociar. Quando você entra em negociação, é diferente. Entender a questão financeira do cliente. É um momento delicado, porque tu vai falar de finanças, às vezes as pessoas não querem falar, tem alguma questão de particular, então tu tem que ter habilidade para trabalhar a parte financeira também. Um jogo de cintura. Exatamente, para negociar valores, porque afinal de contas nós somos intermediadores, né? A gente junta duas pontas, um construtor e um cliente final que compra, a gente está no meio, então tem que fazer um bom negócio para a construtora, para o cliente, para o corretor também. Então, eu passo do início ao fim, né? Hoje eu faço praticamente tudo. E esse início ao fim é quanto tempo? Vamos falar aí da logística toda da mentoria mesmo. Isso. Se eu for trabalhar com corretores, eu faço em 3 meses, né? E eu faço encontros semanais de aproximadamente 1h30, onde eu vou dar tarefa mesmo, como se fosse escola, dever de casa. Olha, que é um treinamento mesmo. É um treinamento. A pessoa vai sair dali com um processo no final, que independente se ela estiver autônoma no mercado, se ela estiver em uma imobiliária, ela vai ter uma rotina, tarefas para executar, números para bater, que ela vai saber que se ela entregar aquilo ali, ela tem que vender. Que legal. Porque é matemática. Hoje, para todas as fases do funil, tem estatística. Então, eu digo assim, a gente tem que começar um mês sabendo que tem que fazer no dia, na semana e no mês. Então, quem cobra venda é porque não tem processo. Empresa que tem processo não cobra venda, cobra processo. Fala assim, tu fez o processo de hoje porque a venda é consequência. Consequência daquela disciplina que você falou. Exatamente. Que a gente tem que trazer, né? Então, assim, dever de casa, é tarefa, é estudo, é leitura, porque eu passei por tudo isso, né? Então, eu posso falar assim, até onde eu cheguei, eu consigo levar uma pessoa. Oh, coisa boa. Ele chegou longe, gente. Ele chegou longe, tá aqui em Alphaville, tá no sucesso danado aqui. Amém. Chegou longe. Se você tá afim de chegar aí até onde ele chegou,
ou além, porque ele vai querer ter case de sucesso com certeza, né, Silvio? A minha vontade é que todos sejam case de sucesso. Ai, que delícia. E eu sou o tipo de pessoa que eu falo assim, ó, se tu te entregar, eu vou me entregar junto também. Mas Uau. agora, se tu entrega 50%, a vida te devolve 50%. É. Né? Eu passo por mentoria também. Eu estou passando por uma agora, que quando eu fui lá fechar, eu falei assim, ó, eu vou te incomodar. E esses dias eu participei daí de um encontro em grupo, o mentor falou, então vou dizer que eu aplico o que eu falo, né? Ele falou no meio de todo mundo, esse cara aqui falou que ia me incomodar e está me incomodando todo dia. Todo dia ele me manda uma mensagem, eu falei, mas eu estou te pagando para tu me ensinar o caminho, eu vou pedir para tu me ensinar. E coincidência não, resultado. Eu bati o recorde dele de retorno, fui a pessoa que mais rápido teve retorno, recorde de vendas, e ele até falou assim, cara, eu tenho um evento, eu quero que tu fale lá o que tu fez. O que eu fiz? Eu só me entreguei. Olha só. Entendeu? Tem gente que paga mentoria e não faz. É. Eu conheço muitos assim, viu? E quem se interessou aqui pela mentoria do meu amigo, ele vai deixar as redes sociais e o WhatsApp dele para vocês entrarem em contato. Você que é corretor, você que tem uma construtora, você que tem uma imobiliária. Quais as redes sociais para esse pessoal todo entrar em contato com você? Instagram Silvio Capitani, Capitani normal mesmo, CAPITANI, _. Tá aí na tela, gente. Pode me chamar lá no Instagram, que eu sou alguém que respondo mesmo. A questão do WhatsApp, o meu WhatsApp eu cheguei de Santa Catarina aqui em São Paulo agora, eu tenho o número de São Paulo, mas eu não vou lembrar, então vou falar o de Santa Catarina, é 47, o prefixo, 99688 3472. E eu fico muito feliz, sabe, que nesse começo de processo de mentoria, as pessoas que estão acreditando no meu trabalho são as pessoas que me conhecem. Olha que bom, tá vendo, gente? Eu tenho falado muito isso, vender para desconhecido, às vezes um bom vendedor vende. Agora, vender para quem conhece, que sabe o que tu fez, é porque conhece você e conhece o teu resultado. É muito difícil, Silvio. Então, assim, hoje eu estou muito falando com as pessoas que já me pediam, falou, Silvio, cara, lança uma mentoria que eu quero. E eu estava muito naquele sentimento, fala que quer, mas será que se eu vier vai fazer? Eu lembro que você tinha me falado. E hoje eu estou com uma taxa de conversão de 100%. As pessoas que eu estou falando, todas, Silvio, eu estou dentro, eu vou participar, eu quero fazer. Então é um projeto do meu coração, assim, eu estou, sinceramente, realizando um sonho. Algo que vai muito além de negócio, de número de vendas. É realmente eu pegar um Silvio da indústria, o fulano que era servente pedreiro, o cara que era frentista do posto, e daqui 3 meses ele fala assim, cara, eu estou conseguindo gerar resultado num mercado que eu achei que eu nunca ia colocar meus pés. Olha só. Então, assim, eu acredito que é uma ferramenta de transformação de vida. A financeira, Silvio, também, mas de mentalidade, de comportamento, para levar a pessoa para um novo nível de vida mesmo, entendeu? Porque financeiro, tem um monte de rico quebrado, né? Então, assim, financeiro é consequência, mas é um projeto, eu acredito sinceramente, do propósito de vida, assim, ó. Gente, é do coração. Deu para sentir aqui a energia, é do coração. Você que está aí assistindo, obrigada por estar aqui com a gente. Silvio, muito obrigada por ter passado um pedacinho do seu aniversário aqui com a gente e ter nos falado um pouco da sua mentoria, né, do seu trabalho que tem enriquecido aí a vida de tantas pessoas. E você que está assistindo, não esqueça de clicar aqui, ó, o link para você acompanhar o nosso programa, a nossa página. Clica aqui no link. Acho que tá aqui no meu dedo certinho, né, Rafa? E vai no ar todas quinta-feira às 18 horas. Isso, Rafa? Manteve o horário nosso antes, toda quinta-feira às 18 horas. Vai ao ar o nosso programa. Acompanhe a gente aí, comenta aqui no programa, curta, compartilha aí com a pessoa. Você conhece um corretor? Você conhece um construtor? Compartilha com ele. E um beijo no coração. Silvio, muito obrigada. Obrigada a você de casa e até o próximo programa. Fiquem com Deus.